Oi, esse aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste, e hoje estamos com a parte 4 de Augusto Nunes. E cada vez melhor. É um prazer, né, conversar com vocês. Devia ser obrigatório nas escolas de jornalismo passar esses programas do Augusto Nunes, com a companhia da Branca Nunes também, que é diretora de redação Tá da uma Oeste. delícia. Então, Augusto, obrigado de novo por você estar aqui. Obrigado a você, Dago. É um prazer. Estou em casa, né? Ah, isso aí é. Você, meu velho amigo, a Branca, nossa chefe, minha filha. É isso aí. Eu queria começar com aquela foto que a gente encerrou a parte 3, que é uma foto dramática, chocante, preparando o espírito, né? Vamos lá. Brutal. Não. Aí, olha. Vocês podem perceber que eu estou à vontade. Exatamente. Eu era chefe, diretor de redação da Zero Hora. O Lula, na campanha de 1994, ele está passando por Porto Alegre, está com Olívio Dutra. Olívio Dutra, seu Que era bigode governador, Stalin, e né? aqui eu não me recordo. É a direção do PT, tá lá. É. E eu fui cumprimentar e conversar com ele sobre a situação política. Eu entrevistei o Lula mais de 10 vezes. E fiz com ele a última entrevista que ele concedeu em jornalistas independentes, que foi o Roda Viva, exibido em dezembro de 2005, quando ele falou pela primeira vez do Mensalão. Ele estava sem falar, o Mensalão tinha explodido em junho, e aí foi se agravando. E ele não negou, né? Ele fica bem atrapalhado. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube vídeos dessa entrevista, trechos dessa entrevista. Participaram ex-apresentadores do Roda Viva. Eu acho que era para comemorar a 1000ª edição do Roda Viva. E o Lula topou falar, foi gravado. Ele chegou aparentando bom humor. E você disse na parte 3, você falou que ele evitava ir no Roda Viva. Por que ele Quando eu topou? apresentei agora na última passagem. Ah, tá. Essa foi a última passagem dele pelo Roda Viva, a de 2005. Quem mais foi o Fernando Henrique. Né? O Lula é o segundo colocado. Ele seria o primeiro se tivesse concedido outras entrevistas. Nessa aí, ele foi realmente confrontado, e vocês vão ver, quem assiste aos vídeos constata que é possível você fazer todas as perguntas, por mais delicadas que sejam, com educação. E a pessoa tem de responder, não adianta ficar brava. O brasileiro, como eu digo sempre, tem o costume de elogiar, até elogio é gritado aqui. A gente fala alto, tá? Assusta o entrevistado. Você tem que seguir a linha americana. Os americanos perguntam, né? Olha, o senhor desviou tantos milhões. Seu filho está sofrendo bullying na escola. Então, como é que o senhor se sente ao chegar em casa? Tal? Eles falam assim, eu uso um tom de voz normal para perguntar tudo. Então, o Lula dizia, nessa entrevista da Roda Viva, não tem nenhuma prova de participação de órgãos oficiais na liberação de verbas ilegais. E tem sim, presidente. Tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ouvi isso. Aí não, porque o José Dirceu é um grande quadro. Então, por que o senhor demitiu o José Dirceu da Casa Civil? Ah, mas não há provas contra ele. Ah, há provas sim. Tá. É uma bela entrevista. Aí ele elege quem contesta como persona não grata. O Lula falou pela última vez a jornalistas independentes em 2005. Olha, já lá vão 17 anos, mais que isso. E a última vez que apareceu diante de plateias independentes foi nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Nunca mais foi vaiado, conheceu a mítica vaia do Maracanã e nunca mais se expôs. Então esse negócio da popularidade do Lula, que é evidentemente um cara popular,
e a habilidade dele para escapar de entrevista, eu acho que são ambas duvidosas. Ambas duvidosas, porque não enfrenta jornalista. Ainda está convidado para vir aqui. Estou convidando em teu nome. Não vai ser maltratado. Está convidado, não vai ser maltratado. Mas também, né, hoje em dia acho que você se acha estranho o convívio dos contrários. E não é estranho, né? Isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Na minha infância, eu contei, meus amigos eram filhos de adversários. A minha mãe, que era professora, ficava na sala de aulas, na sala dos professores, dos intervalos das aulas, em companhia de mulheres de adversários políticos, amigas dela. Era assim o Brasil. Porque, senão, você ia ter uma polarização permanente, ia ter que ter o armazém dos ademaristas, o armazém do... Nunca foi assim. O bar que eu mais frequentei na minha vida em Itacoaritinga era de um adversário político. Não tem esse problema. Acho que essa doença, é uma doença, se deve ao fato de que uma facção não consegue, mais de uma, a esquerda e a direita, os extremistas não conseguem conviver com quem diverge. Isso precisa acabar. É muito Essa chato. observação da Branca, a gente vai ver as fotos que você entrevistou pessoas em todo o espectro. Todos, e sempre com civilidade. Sem problema. Imagina, eu vou maltratar alguém que eu convidei para ser entrevistado. Eu entrevistei todos, está aí, o genuíno. E vai ter coisas aí que a gente vai ver. Agora, ainda sobre o Lula, você entrevistou ele 10 vezes. Mais de 10 vezes. Eu conheci o Lula quando O Lula não, mas eu conheci a turma toda lá do Lula naquele 1º de maio, se eu não me engano, é porque ele não estava no palanque. Houve uma celebração do 1º de maio, né, que era meio religiosa e política, em que eu fui com o Vinícius de Moraes, que boa companhia, e o Roberto de Oliveira, porque eles encenaram ali o Operário em Construção. No altar, cantaram, que é um poema do Vinícius de Moraes, da fase militante dele. O Vinícius foi esquerdista, militante, quando mais jovem e tal. Então eu vi toda a turma lá do sindicato. E eu acho, na memória agora confunde, eu vou checar, depois a gente esclarece isso, que ele não estava no palanque. Mas eu me acerquei de pessoas que me puseram em contato logo com ele, e a gente viu, eu vi o Lula em toda a trajetória, do começo, de quando ele não era político, até agora, que eu acompanho mais à distância. E tem uma foto que eu preciso publicar e mostrar para chocar os petistas, em que eu e ele estamos naquela greve dos jornalistas de 79, nós dois estamos cochichando na mesa. Eu era vice-presidente do comitê de greve e ele foi lá como conselheiro, numa situação que foi para mim, mais uma vez, absurdamente ridícula. A greve já estava esvaziando. Eu comecei a desconfiar que aquilo não ia dar certo quando a gente passou a... A gente não. Os militantes passaram a escrever no muro: não compre jornais, jornalistas em greve. Então nós não éramos importantes. Você ia não comprar jornal, quem é que tinha feito jornal? Nós estávamos reconhecendo que os jornais estavam saindo apesar da gente. Olha que bobagem. Várias bobagens. Aquela greve lá ainda precisa ser examinada. Eu me lembro que estava com o Quartim, que era presidente do conselho, eu era vice. Conselho Geral, Comando Geral da Greve, olha que bonito. Comando Geral da Greve. Ele era presidente e eu vice. A gente também presidia, comandava as assembleias. Aí nós tivemos uma ideia, pusemos a greve em votação. Isso ainda antes da greve ser decretada. Na Igreja da Consolação. Aí, vamos pôr em votação? Vamos que vai dar. A gente queria que desse número, que nem o governo quer agora esperar para aprovar a censura, né? Vamos ver se dá número.
Aí falamos, vai ser aprovado. Então falamos, quem for a favor da greve, levanta o braço. Quem for... Aí não dava, bola dividida. Ele falou, decreto ou não decreto? Eu falei, melhor segurar. Aí tivemos uma ideia. Quem for contra a greve vai para cá, esse lado da igreja. Quem for a favor, para cá. Os dois lados eram do mesmo tamanho. Um se virou para o outro e começou, filho da puta, oportunista, canalha, pelego. Olha, se a Bíblia fosse verdadeira, ia cair um raio bíblico na cabeça de todos nós, porque aquilo era o caso. Aí nós resolvemos fazer uma votação e não tinha cédula. Imagine essa multidão, calma, né? Esperando a confecção das cédulas. Aí as duas se uniram para insultar pesadamente o comando geral da greve. Então vai por aí. Durante essa greve, me chega o Lula com aquela pose de quem tinha feito greve no ABC. Em 79, eu tinha parado o ABC e foi visitar a nossa greve. E, por azar, eu estava na presidência da mesa. Aí chega o Lula. E ele está do meu lado. Aqui eu cochichando, aí chega a notícia que eu tive que ler. Vocês não vão acreditar. Era tão pobre o noticiário sobre adesões à greve, que eu tive de dizer o seguinte, olha, hoje entrou em greve o pessoal que cuida do plim-plim da Globo. Pela primeira vez o Jornal Nacional foi ao ar sem o plim-plim. Na hora que acabou, o Lula vai assim, tá bem amador isso aqui, né? Ele tinha toda a razão. Tinha toda a razão. Foi a única vez que eu fiquei constrangido diante do Lula. Aí a greve acabou, deu no que deu, né? Mas você, da primeira vez que você conheceu o Lula para hoje, que diferença você... Ele é um caso clássico de alguém engolido pelo sistema apodrecido que existe no Brasil. Sabe aquelas histórias que a gente vê em filmes? O sujeito entra puro, chega num determinado lugar, vamos mudar tudo isso, aí vai sendo engolido pelo sistema, como no filme Sérpico, né? O policial honesto, esse não foi engolido, mas o policial honesto em Nova York, como é que ele sobrevive? Acho que é em Nova York, me lembro. Como é o Al Pacino. Ele tentando ser honesto naquilo ali. O Lula tentando ser puro em negociações, ele vai sendo engolido pela Fiesp, pela pelegagem, tá? pelas atrações do poder, e ele vai mudando. Então, ele tem uma feição como líder sindical, ele tem uma outra fisionomia como fundador do PT, ele tem uma como deputado, e agora é um Lula completamente deformado pelo sistema. Você percebe que é o cara que viu pela primeira vez um palacete, como é que é a vida dos ricos. Como é que é a vida dos ricos? E era um cara que conheceu a pobreza, mesmo veio de Pau de Arara, do Nordeste. E aí é por isso que eu me incomodo muito com ele. Quem conheceu a pobreza e não tem pena da pobreza, como acontece hoje, é muito estranho para mim. Eu conheci a pobreza não sendo pobre, ele sofreu a pobreza. E aí eu acho que a volta que ele deu é que se a pessoa não desse um jeito de absorver isso aí, de modo a esquecer em algum canto ali do teu íntimo, é o tipo da coisa que não te deixaria dormir. Porque ele é diferente, ele é outro em tudo. Em tudo. E você percebe a consumação da mudança quando um cara que falava eu ali, modestamente, o cara começa a se referir a si próprio na terceira pessoa. Eu sou a prova... O Lula. Eu sou a prova de que quando o Lula ganhou, eu vi, né, o Augusto, ele estava realmente esperançoso no Jornal do Brasil. De que pudesse dar certo sempre, né? Não só o Lula, mas todos os presidentes que entraram, você sempre acha que assim, pode dar certo. Porque né? estamos no mesmo barco.
Eu não torço para afundar o barco em que eu estou. Sim. O Lula, quando eu não votei nele nunca, Nem eu. nunca, o PT é minha referência, eu voto contra. É. Mas eu escrevi um artigo chamado Brasil da Silva, quando ele venceu a primeira eleição, dizendo que um Silva, eu sou Silva também, e Silva, como diz o Milor, é o anonimato assinado, né? Todo mundo é Silva. O Ayrton Senna da Silva, o Jânio da Silva Quadros, e eu também sou da Silva e o Lula da Silva. Como é um nada, falei, é diferente. Né? Um cara desse na presidência, quem sabe, né, finalmente o Brasil vai perceber que não pode, não deve e não precisa ser tão miserável. O Ricardo Couto, que era o secretário de imprensa do Lula, ele emoldurou esse artigo e deixou na parede da sala. É, Eu torci. Não deu. pelo melhor, né? Vamos ver a próxima aí, mais um encontro do Augusto Nunes com alguém famoso aí. Tá cheio, né? O que eu acho mais estranho no Lula, opa, aí é outra. Tá aí. Depois eu conto. Fernando Collor. Fernando Collor de Mello, né? Qual a sua lembrança dele, né? Ele está visitando o Estadão, ainda como candidato. Eu conheci o Fernando Collor em Alagoas, quando ele era prefeito nomeado de Maceió e estava em campanha para deputado federal. Eu era amigo do Divaldo Suruagi, o governador. E ele, quando me disse que ele ia indicar o Collor, prefeito de Alagoas, eu, que não conhecia pessoalmente o Collor, disse, olha, você me contou, Divaldo Suruagi, que você é filho de um sargento da PM, teu pai era sargento da PM. Você acha que vai ter como subordinado político ou administrativo um Collor de Mello, neto do primeiro-ministro do Trabalho, filho de ex-governador de Alagoas, casado com uma Monteiro de Carvalho? Você acha que ele vai achar normal ser chefiado por um filho de sargento da PM? Não, a gente vai se entender e tal, tal, tal. Eu falei, é a cobra que vai te picar. E foi. E foi. Foi quem acabou com o Divaldo Suruagi. O Collor, aí, a gente já tinha, ele era candidato, ele tinha sido candidato a deputado federal, como eu contei, e percorri com ele o interior de Alagoas. Numa das cidades, o carro dele, de prefeito, não entrou porque não cabia na rua. Nossa. Nós estávamos lá para inaugurar a energia elétrica. Nossa. Uma cena maravilhosa, porque estávamos no palanque, tudo escuro, à beira-mar, de repente... Faça-se a luz. E aqui parecia coisa de milagre mesmo, dia da criação. E o Suruagi ali capitalizando aquilo, e o Collor, ele era um artista, né? Imagina, porque ali a população tinha 1,5 m, a média. Ele com quase 1,90 m. Bonito ali, o nordestino médio não é exatamente um padrão de beleza clássico. Ele lá se elegeu deputado federal, aí se elegeu governador de Alagoas, virou candidato a presidente, e aí está indo ao Estadão a meu convite. Então eu tenho 4 fotos deste momento que eu mostro conforme as conveniências. Primeira, eu estou apertando a mão. Na segunda, eu estou aqui. Na terceira, eu estou mais próximo. Na quarta, eu estou abraçando. Essa do abraçando eu só mostrei nos primeiros momentos. Depois que ele fez o que fez, eu esqueci. Mas uma coisa interessante, você fala do Collor, é a mudança do cabelo. Ah, sim. Ele, quando era candidato, foi a primeira... A entrevista que eu fiz com ele, junto com o Ricardo Sete, foi a primeira que se referiu a ele como caçador de marajás. Sim. Da Veja veio depois. E demos do Jornal do Brasil. Ele me mandava sempre gravatas, mermê, quando ele passava por aqui, e uma lagosta que vem do... Eu recomendo, mas não é sempre que um candidato quer te agradar. Assim. Eu era diretor do Jornal do Brasil.
Essa eu estou no Estadão. Ele, presidente, eu já estou no... Peraí, que agora eu estou confundindo. Na Zero Hora. Zero Hora. Do Jornal do Brasil, Estadão... Nós publicamos isso no Jornal do Brasil, portanto, ele não é... Eu não sei aqui se ele se é candidato a governador ou a presidente. Isso é irrelevante. No Jornal do Brasil, ele se aproximou, mas ficamos amigos. Quando eu fui para Porto Alegre, eu acompanhei a campanha presidencial dele no Estadão, que é esta aqui. E no Estadão eu vi a vitória dele. E como diretor do Estadão, eu vi o afastamento súbito. O que eu estranhava, não porque eu me achava importante, o cargo é. Você não pode ser presidente da República sem conversar com o diretor de redação do Estadão. Não dá. Naquele Brasil não dava. Sumiu. Quando eu consegui encontrá-lo, tinham feito uma intriga, dizendo, porque o irmão sugeriu que ele me convidasse para ser diretor chefe da imprensa, cuidar das relações com a imprensa, não sei que nome tinha o órgão na época, e o Cláudio Humberto disse que um dia falaram que tinha um cara falando mal do Collor em voz alta no restaurante Francisco em Brasília. Eu nunca falo alto em restaurante, não é insultar alguém. E que ele, Cláudio Humberto, tinha ido de pijama lá e conferiu, e era eu. Intrigas. E ele sumiu. Até que um dia ele concordou em me receber. Quando eu fui, encontrei outra pessoa. Ele tinha passado passado aquele gel, mudou o penteado, mudou o olhar e mudou o tom. Ele tem a minha idade. Eu o chamei, como chamo todo presidente, mas não me senti obrigado a chamar de senhor por ter notado que se eu não chamasse, ele cobraria. Se eu falasse você, ele ia deixar claro que não queria intimidade. Sim. Então aquilo já foi um desvio na cabeça dele. E a verdade é que sabíamos de histórias dele que não demos porque não havia interesse em investigar o cara que sobraria no duelo com o Lula. Isso é verdade. A gente não investigava rumores. Mas depois ficou claro que ele via no Brasil uma grande Maceió. Em Maceió, ele pegava, quando ele ia para o cabaré, né, para a zona, com os amigos, ele pegava, gastava, aí mandava justificar isso aí com a nota fiscal do posto ao lado do palácio. Nunca imaginou que o Brasil era um pouco diferente. Um pouco mais mas foi estranhíssimo. Sim. O afastamento dele foi quem mais me processou. 9 vezes. Na última, eu fui absolvido no Supremo, porque eu fui julgado a rebelia. Chegou ao Supremo, não sei por quê. Não sei se é por causa do foro especial dele, eu não tenho. E eu fui absolvido pelo Celso de Mello, tá vendo? Pelo menos isso o Celso de Mello fez de bom. Nosso pavão de Tatuí. Naquela época ele era juiz. Aí? Mais um encontro do Augusto. Tcharam, suspense aí. Milor Fernandes. Fernandes. Milor Fernandes foi o maior pensador brasileiro. É verdade. O maior pensador brasileiro. Ele é um filósofo pop. Assim. Em estado puro e um gênio incontrolável. Uma característica dele que me agradava muito é que ele não fazia graça para se exibir. Não fazia humor para se exibir. Eu vou citar 2 ocasiões, 2 momentos que mostram como ele era. Ele fazia porque é um jorro de inteligência e bom humor. Acho que são 3 momentos. Nós estávamos num fim de semana na fazenda do Roberto Guzmão, que tinha sido ministro, que foi intermediário do convite que os Mesquita me fizeram para ir para o Estadão.
Era muito amigo do Roberto Guzmão. E o Milor estava na fila pegando o buffet, éramos uns 4 casais. E a Cora Ronay, mulher dele, perguntou assim, o que é a DOC, hein? Ele virou e falou assim, bacalhau que fez faculdade. Gente, falou para ela e não percebeu que eu estava atrás, não estava se exibindo. A outra ele com a Cora, também são esses 2 momentos, com a Cora, ela que me contou, depois que ele morreu, num restaurante. Ele estava num restaurante e a Cora falou, olha, Augusto, eu resolvi escolher o prato sem olhar à direita, sem ver número. Queria ver o que era e ia pedir, que se fosse caro, paciência. Então. E claro, acabei de escolher e era o mais caro. Pedi, então aí no começo do almoço eu falei, ô Milor, eu sou cara, né? E ele falou assim, na minha idade, Cora, é cara ou coroa? Quer dizer, gente que faz isso absolutamente genial. Eu penso no Milor Fernandes se ele tivesse uma conta no Twitter, sabe? O que seria? Ele não teve esse tempo, mas ele seria um brilhante... Ele ia mostrar que está acima deste Brasil aí. Ele ia esculhambar para todo lado com razão. Milor era um tremendo profissional na censura. No tempo da censura, ele mandava, quando ele saía de férias, ele mandava 8, para as 4 semanas, ele mandava 8 páginas. Uma era o Milor ali em estado, outra era caso a censura recusasse. A primeira era mais comportado. E foi ele que fez a censura voltar em uma semana. A Veja. Suspenderam a censura. Ele não teve dúvida, acabou a censura. Ele soltou aquele desenho famoso, né, em que o cara está pendurado, né, com corrente, massacrado, tá num caco. Né, o cara vai morrer ele assim, em cima. Nada consta. Na semana seguinte voltou a censura. Falaram que tinha acabado. E ele não fez sacanagem. Falaram. Ele realmente... Eu tenho uma inveja saudável do Milor, gostaria de pensar o que ele pensa. E toda vez que eu vou tratar de algum tema, eu tenho aquele dicionário, né? Dicionário do caos. Sim. Milor definitivo. Tem aquele trata em verbetes, né? Um catatal, assim, trata de todos os assuntos. Então, eu vou lá, vou escrever sobre democracia, eu vou lá, né? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Então, tudo que ele diz é perpétuo. E uma inspiração. Inspiração. Ele escreveu, pouco antes da entrevista que eles fizeram com a Beth Friedan, a primeira feminista feroz de passagem pelo Brasil, e ele soltou aquela, né? O melhor movimento feminino é o dos quadris. Ele fez também um dicionário de expressões que era um absurdo, assim, que era tipo assim, por inglês, tipo, a vaca foi pro brejo, the cow went to the swamp. É muito absurdo, eu me lembro dessa frase. E a formação dele, né? Ele traduziu Shakespeare, ele é autodidata. Né, o sujeito que aprendeu a escrever e ler sozinho, virou tradutor de várias, um tradutor maravilhoso, né? Um tremendo poliglota. Que até hoje é referência às traduções dele. Né? Ele contou uma história na mesa dessa do Roberto Guzmão, que eu queria falar. Também lá, foi ótima, porque seria o nonsense, né? Ele jogando pôquer. Eu não jogo pôquer, não sei jogar, eu estava lá assistindo. Então, ele, o Roberto Guzmão, o Milor, o Fernando Pedreira, que foi diretor, belo e o jornalista, escritor, foi diretor do Estadão, e Guzmão, ele... Flávio Rangel, o teatrólogo Flávio Rangel. Sim. Aí os 4 jogando, então, ele virou pro Roberto Guzmão e falou assim, o Milor, você sabia que eu tinha um tio
que jogava pouco, ele só blefava, só blefe. Toda a jogada dele era blefe. E aí começou a chamar a atenção. Passou a vida dando blefe em mesas de pôquer. E o Guzmão, e aí? E aí? Perdeu tudo. É o anticlímax. É o anticlímax. Ele, certamente, inventou se alguém vai blefar toda a jogada. Agora a próxima foto. É o Chico Anísio. Aqui é um programa que eu fiz na RBS em Porto Alegre, chamado Perguntar Não Ofende. Essa moça jornalista é Cláudia. Cláudia, depois eu lembro o nome completo. Chico Anísio passou por lá. Estava meio triste com a Globo. Tinha começado a encostá-lo. Ele deu uma belíssima entrevista e ficou feliz, e eu mais ainda, porque a certa altura me ocorreu o seguinte, eu falei, olha aqui, Chico, eu acho que se você não tem noção da importância, né, que você tem na vida dos brasileiros, que você fez a gente rir o tempo todo. Você não imagina como eu rio dos teus personagens. Eu não entendo como você pode incorporar tantas... Ele foi ficando... Todo mundo tem a vaidade lógica, né? A vaidade justificada. Eu falei, você topa? Você faria isso? Eu estou com saudade dos personagens. Eu vou dando o nome. Você topa incorporar o personagem? Aqui você precisa de preparação e tal. Ele falou, não, eu faço sem maquiagem, não tem problema. Aí, rapaz, ele deu um show. Porque era assim, eu falava... Alberto Roberto, o locutor lá, eu não gravo, hoje eu não gravo. Robert Val Taylor, né? Aqui é Robert Val Taylor. Alberto Roberto. Aí aquele que era dos baianos, que aparecia. Homem, mulher, todo tipo de pessoa. Impressionante, cara. E aí você vê um gênio. Porque não precisava da maquiagem, né? Para você. Para você, só você. Sensacional, cara. A gente tá, sem querer parecer nostálgico, mas a gente falou do Milor e fala do Chico, e você vê como o Brasil deu uma piorada. E não haveria lugar para eles. Não haveria lugar, é verdade. Politicamente correto. Para ele, sobretudo, ali. Porque ele não queria nem saber. Né? Nem saber. Ele brincava com gay, brincava com mulher, brincava com homem, fazia tudo. Tinha um personagem chamado Washington, que era um esquerdista. Não, era uma coisa deslumbrante, né? Que queria o iogurte da mamãe, senão ele ia protestar. O jogador de futebol, o coalhada, né? Com aquele cabelão, péssimo jogador. E o Jô aparece naquela outra cena do clássico do humorista, meu Deus, maravilhoso, que morreu... Oh, Deus, depois a gente edita aqui, mas aquela cena de futebol. Que tem o Pelé. O Jô Soares. O Golias. Golias. Ronald Golias é outro. Porque aquela é maravilhosa. Olha só o que era a televisão brasileira. Ao vivo. A riqueza. O maior jogador do mundo, aos 20 da história, né? Não sabe, já sabia que era o melhor do mundo. Com 22 anos, mais ou menos. Vai o Jô como goleiro, aquele peso, e o Golias com a camisa 10, né, batendo pênalti, e sem reconhecer o Pelé. Que o Jô convida o Pelé para jogar no time deles. E aí o Golias examina assim e fala, então, bate um pênalti aí para mim. Aí o Jô começa a fazer cara de assustado, ele fala assim, fica à vontade, pô, não sou eu que vou bater. É esse aí. E o Pelé topar isso aí. Maravilhoso. Aí hoje alguém ia escrever, não, o Pelé tinha que estar concentrado, né, sem sair da concentração para ganhar dinheiro. A paradinha do Golias é uma coisa... Tá no YouTube, procurem. É deslumbrante. A paradinha dele é um dos momentos... E o Pelé lá, uniformizado. Meio sem jeito e tal, né? Esse aí... Esse garotinho, né? Esse rapazinho. Mais uma foto aí. Vê se vocês acham do general, cara. Do Pinochet. Essa foto do Pinochet é chocante, cara.
Tem do Pinochet, tem uma do Figueiredo, né? Tem Também. o Figueiredo. Essa do Pinochet, que vai entrar daqui a pouquinho aí, tá aí. Pinochet. Eu acho legal mostrar para as pessoas que hoje falam que o Oeste é de extrema direita. Isso aqui sim. Isso aqui sim. Eu escrevi uma série de textos para o Estadão, eu era diretor do Estadão, e publiquei com o título A Riqueza num Rastro de Sangue. Era o título geral. O Chile estava bem, economicamente. E o Pinochet conduziu o mais sangrento golpe de Estado aí que eu testemunhei à distância, né? Eu fui um ano antes do golpe para o Chile, olha só, não guardei o papel, recebi um salvo-conduto, que era uma greve de donos de caminhão. E havia sido decretado o toque de recolher pelo general que comandava a zona de Santiago, era ele. Eu recebi esse salvo-conduto, como jornalista, assinado por ele, não guardei porque não imaginava que ele teria esse papel. Um ano depois, ele bombardeou, né, o Palácio do Governo, acabou com o governo Allende. Nessa entrevista, você vê, o sorriso dele ia até aí. Né? Eu conversei com ele, publiquei entrevista. Isso aqui é Estadão, né? Essa é Estadão. Não, não é do Chile. Agora, deixa eu ver, tá com uma... isso foi no Chile, então. Isso aqui foi no Chile. Porque essa foto foi feita no Chile. Ter vindo, não, é outro ambiente. É outro ambiente, não é aqui. Não é aqui. Sim. Ele não tá, porque senão teria alguém... Eu conheci no Chile, quando eu fiz a entrevista. E como foi a entrevista com ele? Foi curta, seca e com um olhar desconfiado, né? Ele era um homem inquietante ali, porque você percebia que era capaz de tudo. Capaz de tudo. Ele chefiou uma ditadura toda ditadura é sórdida, mas a dele foi particularmente cruel, né? Cruel. Foi cruel. E é uma questão ética, né? Porque você pega... Muita gente fala assim, mas o Chile deu certo com ele. O Chile foi o país mais desenvolvido. A esse preço... Mas esse que é o problema, né? A esse preço, eu não pago. Eu não aceito nenhum tipo de ditadura. Eu sou democrata radical, não tem conversa. Não quero. Então, eu acho, quando vem agora o Supremo falar em golpe de Estado, que teria sido dado por civis desarmados, golpe de Estado é isso aqui. Pô. Foi terrível. O Estado é isso aqui. A Dorrit Arazin estava no hotel, que ficava na praça em que fica o palácio. Quando começou o bombardeio, o hotel tremia. Dorrit ficou ali paralisada. Não podia andar no hotel. O hotel podia desmoronar. Os caras jogavam bombas a 50 metros. Se um errinho de cálculo, caiu uma bomba no hotel. Foi assim. Os cadáveres passavam pelo rio Mapuche, que cruza Santiago. Cadáveres. E teve o Estádio Nacional. Foi campo de concentração. No Maracanã, lá deles. Campo de concentração, onde ocorreu com o José Serra um caso extraordinário, né? Cada coisa. O José Serra estava lá. Ele era exilado, né? Pelo AI-5. Estava lá. E ele foi preso no Estado Nacional. No Estado Nacional cortaram a mão daquele violonista Vitor Hara. E chegou um capitão para o Zé Serra e falou assim, começa a andar aqui, vai naquela direção e sai do estádio. O Serra caminhou certo de que levaria um tiro pelas costas, até que se viu fora do estádio e saiu, e foi embora. Esse capitão morreu por ter salvado alguns presos políticos lá, porque teu destino estava dado ali, para ninguém sair direito daquele negócio. E o Serra, depois foi identificado esse oficial, não se sabe até hoje quem deu as coordenadas para que ele localizasse o Serra e fizesse isso, mas isso acontecia lá.
Agora me prendem no Brasil mais de 1.000 pessoas, 1.300, por causa desse negócio que, comparado com isso aqui, parece piada. É. Mais uma foto aí. Aliás, das ditaduras militares, por falar aqui. Essa aí é interessante também, porque o Augusto você estava como editor, né, de política. Eu era editor de política. E começou na Cracolândia da internet quando essa foto divulgarem essa foto como se ele fosse... dedo duro. Dedo duro do Figueiredo. Dedo duro do governo Figueiredo, quando já tinha acabado a ditadura. O João Figueiredo, né? Que foi o Figueiredo. O João Figueiredo foi visitar lá, abriu. Ele estava interessado em quem? No Vitor Tivita, dono aqui tá... No Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari, que era diretor adjunto. O Guzzo também está aqui, não aparece. E no Paulo Maluf, governador. Não estava interessado em mim, como você vê. Eu estou ali como papagaio de pirata, porque eu era editor de política e falava, vai lá para ver se você conversa com ela. Eu quis chegar na roda dos importantes. E o sem vergonha do Pedro Martinelli fez várias fotos, porque ele me pegava como papagaio de pirata toda hora que eu estava atrás de alguém. Ele fez, meu velho amigo Pedrão, esta foto, eu tô achando graça da minha situação. E ele também. Eu ilustrei com esta foto uma matéria em que eu me exponho ao ridículo, eu conto isso. Eu tentei chegar, mas foi a primeira vez que eu conversei com o presidente. Foram 5 palavras. Falei, boa tarde, presidente. Ele falou, boa tarde. 5 palavras. Falei, eu liguei para minha mãe. Falei, conversei com o presidente hoje. Não contei como tinha sido o diálogo. E dei essa foto. Um blog que já desapareceu, desses que o governo Lula sustentou, deu. Aqui a prova de que Augusto Nunes era informante da ditadura. Já não era ditadura, eu era informante da Veja, pô. Editor de política. E o Figueiredo é aquele famoso caso que ele preferia o cheiro do cavalo e tal, porque ele parece que não gostava, né? Ele que falou isso aí. Ele falou pro Getúlio Bittencourt. Eu tenho uma memória muito boa. Até eu entrevisto alguém, até eu dormir, eu gravo o essencial. Como eu acho que o que se escreve é sempre melhor que o que se fala, eu sei que o entrevistado não vai reclamar se eu mudar o vocabulário para dizer a mesma coisa. Ele vai reconhecer e vai reconhecer o que disse, a essência, e vai gostar de aquilo que está em bom português. Quando eu dou entrevista, eu gosto que as pessoas editem, corrigindo erros. Ninguém fala como escreve. Aí eu anoto. Eu não levo gravador, eu não faço anotações na frente do cara, eu anoto à noite. E anoto as frases principais. E com isso eu escrevo. O Getúlio Bittencourt, que fez a entrevista do Cheiro de Cavalo, esse tinha chamado a memória espetacular, né? A memória fotográfica. Ele foi para o Figueiredo com mais um jornalista da Folha e fez as perguntas assim, do jeito que nós estamos conversando, e não anotava nada. Ele reproduziu palavra por palavra, ele era assim. Ele decorava o que você dizia, eu nunca vi caso semelhante. E botou aquilo. O Figueiredo foi ficando à vontade, não via gravador, não via anotação, foi falando disso. Eu gosto mais de cheiro de cavalo que cheiro de polvo. Entre outras coisas. No dia seguinte saiu uma página na Folha com tudo aquilo. O Figueiredo não podia desmentir. Ele se viu ali. E morreu convencido de que o Getúlio tinha um gravador escondido. Estava aqui, né? Foto que apareceu. Volta essa foto aí, por favor. Aí é a foto em que eu estou com Ulisses Guimarães, da campanha eleitoral eu estou na Veja. Ainda era uma campanha municipal e eu viajei com ele pela Grande São Paulo. Foi aí que ele me contou uma história que eu acho exemplar. Ele era presidente do MDB e estava participando da campanha lá. Aqui passando por
essa cidade Itaquaquecetuba, aqui na Grande São Paulo, aquela região que vai para o Rio, para Mogi. Nós estamos no banco de trás de um Opala, dirigido pelo motorista dele, e ele antes dessa foto, ele está deitado de terno e dormindo, um pouco, com um chapéu de palha. Aí uma hora ele fala assim, sem nada, eu quieto do outro lado. Ele fala assim, o problema do político é a mulher do político. Eu falei, o quê? O problema do político é a mulher do político. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Ele tirou o chapéu e falou assim, é o seguinte, eu agora vou chegar, nós estamos voltando para São Paulo. Eu agora vou chegar em casa, vou entrar ali com passos inaudíveis para mim. Mas a Mora, mulher dele, vai acordar e falar, chegou tarde, hein? Tá. Com quem você estava? Tá com o Quercia. Ah, aquele que você disse que é ladrão, né? Não, mas eu conversei com o fulano, sim, que chamou você de velho. Elas lembram tudo, ele falando. Lembram tudo e não esquecem. E fala, então o problema do político é a mulher do político, mas é também a solução, porque você não tem coragem de ser cafajeste até o ponto em que se pode chegar. Era, né? Hoje, a mulher do político quer saber se deu tudo certo. Aí, se ele falar, tá tudo bem, a fortuna do casal cresceu. E o que você acha que aconteceria se o Ulisses Guimarães estivesse hoje no Brasil? Não seria um Brasil tão cafajeste. Né? Esse era um homem de bem. Um homem de bem, um homem honesto. Se conviver, eu tenho saudade dessa turma aí, porque não é aquela história, no meu tempo, nada disso, convive com todo mundo. Mas existiam homens incorruptíveis. Você não tinha coragem de chegar e falar em 20%, 10% com o Tancredo Neves, com o Ulisses Guimarães, de jeito nenhum. Franco Montoro, de jeito nenhum. O Hélio Gaspari fez uma brincadeira num jantar com o Franco Montoro que ficou famosa. Ele dirigia a Veja e o Hélio tinha essas manias de perguntar. Meu sonho, ele brincando, ele falava para os caras assim, meu sonho é ganhar 20% de um negócio tal, por exemplo. Meu sonho é ser diretor de tal para roubar, brincando. Estavam jantando juntos numa casa. O Hélio, o Guza, do Rit, o Montoro, eu não estava. E o Hélio falou, eu queria que o senhor me nomeasse para algum cargo que desse dinheiro. Montoro parou seco e o Hélio continuou brincando, não percebeu. Ele falou assim, não, porque eu tô a fim de ficar rico agora. Então, o senhor não tem nenhum cargo para me indicar? Montoro falou assim, eleja-se. Pois eleja-se. Então ele falou, não, agora eu estou brincando. Aí já era tarde. Mas você vê, esses caras não tinham brincadeira. Agora, Ulisses Guimarães era uma figura muito respeitável. Ainda bem que ele não soube que quando o meu pai foi candidato, eu precisava levá-lo para Taquaritinga, Ulisses. E eu fui com um amigo buscá-lo em Rio Claro, que aliás era a cidade que ele nasceu, que fica a 150 quilômetros de Taquaritinga, pouco mais. E era muito cedo. Meu pai era exigente, além de tudo. Queria que chegasse depois das 6 da tarde, e eles faziam aquele giro, né? Parando em várias cidades. Depois das 6 da tarde que você tem mais gente. Então, o Ulisses, ele entrou no carro que eu estava e tinha um amigo atrás dirigindo com outro deputado que estava com o Ulisses. Aí a cena foi ótima porque eu ia a 10 por hora quando ele dormia, para atrasar e chegar a Taquaritinga na hora combinada com o meu pai. Então eu ia devagarinho, e o deputado que estava interessado numa cidade depois de Taquaritinga, tinha pressa. E falou, o que está acontecendo? Por que o carro não anda? Meu amigo frio ali. Aí o meu amigo falou que o deputado dormiu também. Aí parecia cortejo fúnebre, assim, engarrafamento, não andava. E aí eles acordaram, onde é que nós estamos? Tal cidade, ainda, e dormindo, e nós estavam cansados. O fato é que ele chegou em Itaguatinga às 6 da tarde, a viagem mais longa que ele fez na vida sem saber. Só estou contando agora. Já morreu, doutor Luiz.
Olha, agora é aquele momento que eu peço para a Branca falar sobre a assinatura da Oeste, mas eu quero dizer, eu dessa vez quero falar. Quero dizer o seguinte, olha... Quero ouvir você. Sabe, por que você precisa assinar a Oeste, que é um preço de um cafezinho por semana, né? É uma coisa... Por dia, um cafezinho por dia, todo mundo toma. Não, não, por semana. Sabe por que você precisa assinar a Oeste? Porque tem Augusto Nunes. O resto é lucro. Para mim já basta. Olha o que vocês ouviram nesse programa hoje, o conhecimento que esse cara tem e o estilo dele, que é impossível de imitar. É impossível. Muito obrigado. Realmente é impossível de imitar. Muito obrigado. Às vezes eu tento fazer paródias de textos de outra pessoa na minha cabeça, mas o seu é muito difícil de fazer. O seu é difícil. Eu, aliás, quero agradecer publicamente aí o prefácio que você fez, aquele livro lançado pelo virtual. Imagina, cara. Um e-book. Muito e-book que reúne os textos que eu publico aqui, alguns textos. Você foi muito generoso e você é um velho amigo, né? Então, mas eu faço questão de agradecer de público. Cara. Foi uma honra total. E olha, aqui também tem a Branca, tem o Zé Roberto Guzzo, tem o Silvio Navarro, tem eu também. Tem 4 programas, que é o SQS, tem o Sem Filtro, tem o Liberais e tem o Estúdio Oeste. Certo? Tudo isso é sustentado basicamente pela assinatura. A gente não aceita dinheiro de qualquer tipo de governo. Esquerda, direita. O Dago é um cafezinho por semana. Por semana. Eu esqueci o preço do cafezinho. Isso aí. E o preço do café está aumentando. Então eu não sei se a gente vai ficar mais barato do que um cafezinho por semana. Muito, muito, muito obrigado pro Augusto. Eu estava querendo só depois, no outro programa, quero falar também, porque eu falo sempre da minha filha, falar da minha outra filha. A gente vai ter que fazer a parte 5. Isso que eu ia falar. Então, a gente vai conversando. Olha, você topa 5? O que eu topo e o que a gente pode prometer que é novidade. Nós não vamos repetir. Tem mais fotos aí nessa maquininha? Eu tenho uma lista. Uma lista de perguntas que eu não sei e quero fazer. Pronto. Eu não sei a resposta. Então, pelo menos a família vai acompanhar. Olha, vai ter os 5, tá bom? Porque não pode perder essa chance. Está decidido, todo mundo decidiu aqui. Muito obrigado. Vai ter os 5 também. E muito obrigado para a Branca, muito obrigado para o Augusto, mais uma vez. Dago, obrigado, beijo. E até o 5 que a gente vai ter. Branca, beijo. Muito obrigado para você que está assistindo. E é isso aí, o Westcast Iptaiô tá aí para vocês. Até a próxima.